Olá, pessoal. Hoje eu estou começando uma nova série. Quem está nos bastidores? Eu gostaria de ter a sua companhia. A cada semana eu quero falar um pouco deste assunto. E eu gostaria que você acompanhasse estas palavras, compartilhasse com a sua família e também interagisse comigo, fazendo alguma pergunta. Eu faço questão de conhecer você melhor, ok? E nós estaremos juntos então, toda semana, e eu quero crer que Deus vai abençoar a todos nós sobejamente. O meu assunto específico de hoje é: a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, na realidade, não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este é o argumento do apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, verso 1. Devemos ter cuidado para nunca guerrearmos contra oponentes humanos como se fossem verdadeiros inimigos, e também contra a ideia de que a batalha pode ser travada usando recursos meramente humanos. Não. Nossos verdadeiros inimigos não podem ser vistos. Eles ficam no ponto cego da nossa caminhada, por trás de situações desconfortáveis estão os inimigos invisíveis. Na parábola do joio, Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Está lá em Mateus 13. Leia depois o verso 24 e o 25. É assim que as coisas acontecem. O inimigo vem e cria uma situação conflituosa e foge. Nós, os filhos de Deus, por não compreendermos a sua maneira sutil de agir, começamos então a combater pessoas. É assim, meus queridos, que os demônios operam. Sempre temos irmãos se degladiando contra irmãos e o inimigo fica ao derredor, procurando devorá-los e destruí-los. E escondido atrás do ponto cego, ele trama as suas investidas. A maior estratégia dos demônios hoje é a promoção de guerrilhas dentro das igrejas locais. A principal atividade dos pastores na atualidade é promover a reconciliação entre irmãos brigados. Olha, isso é incrível. Ora, onde existe a competição, o ciúme, a inimizade, discórdias, dissensões e facções, o Espírito Santo não se manifesta. Está escrito: a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Gálatas 5,17. O texto não está falando de espírito humano, não, mas do Espírito Santo de Deus. A ênfase de Paulo é: a carne deseja
o que é contrário ao Espírito de Deus. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Em sendo assim, onde reina a carne, a ação de Deus fica bloqueada. Porém, quando decidimos viver no Espírito, jamais, a Bíblia diz jamais, satisfaremos os desejos da carne. Viver segundo o mover e o poder do Espírito é o segredo para vencer os desejos pecaminosos. Veja que revelação tremenda! Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Veja que coisa incrível! Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como uma oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que vivemos segundo a carne, ou que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este texto está lá em Romanos 8, do verso 2 até o 4. Quando os filhos de Deus, mesmo vivendo em carne humana, decidirem viver no Espírito, o seu fruto será produzido em nós e o resultado disso vai ser uma tremenda unidade do Espírito. Efésios 4:3, está claro lá. A unidade da igreja, estou falando da unidade toda da igreja, levantará uma muralha de resistência contra o inimigo. Seremos fortes, imbatíveis e sempre mais do que vencedores. Divididos, afastados e atritados uns contra os outros, nós estaremos operando na carne e o resultado será o quê? Será derrota, frustração e esterilidade espiritual. Satanás não desenvolve o seu trabalho mais sutil lá nos bares, mas nos santuários. Hoje não é difícil encontrar no arraial dos filhos de Deus pessoas com depressão, desanimados, decepcionados, duvidando até mesmo do amor de Deus, pessoas doentes, em discórdia e até mesmo alguns em rebelião. Isso tudo no mesmo pacote. Chama-se carne. Carne. O maligno se alimenta dessas coisas e se utiliza delas para levar muitos à degola e à destruição. Mas se vivermos no Espírito, Satanás e seus demônios vão morrer de fome. Então, o que fazer? Fugir do demônio. Lembre-se, convidar Satanás é fácil, mas despedi-lo é difícil. E aí, qual a sua decisão? É importante pensar nisso. Carne ou espírito? Carne ou espírito? Se você escolher viver na carne, atrairá demônios. Satanás é um mau patrão, viu? Os seus trabalhos são ruins, são péssimos. E os seus salários são os menores possíveis. Agora, se você escolher
viver no Espírito, você terá amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Olha aqui, um grupo de pessoas vivendo assim no Espírito produzirá para todos uma amostra do que será o céu. Até a próxima semana, eu vou continuar falando deste assunto. Procure entrar em contato conosco, faça a sua pergunta e nós teremos prazer em lhe responder. Um abraço para todos.